Olá, tudo bem? Meu nome é Vinícius Brito e está começando mais uma aula remota, assíncrona e segura de morfofisiologia vegetal. Nessas aulas nós estamos aprendendo como as plantas são e como as plantas funcionam. E hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a nutrição mineral. Especificamente a gente vai entender um pouco como ocorre a troca catiônica nos solos. Vamos lá? Muito bem, então, pessoal. Agora a gente vai dar prosseguimento à nossa aula sobre nutrição mineral. Bom, nessa aula aqui a gente vai ver um pouquinho desse processo que chama capacidade catiônica dos solos, né? Então a gente vai ver como que o solo pode reter cátions e como ele pode perder cátions também, tá? O que a gente vai ter aqui de material para essa aula? A gente tem um funil de vidro, um funil de papel, que eu fiz com papel filtro, uma proveta, um becker com carvão ativado, que vai simular para a gente o solo, e aqui uma solução de azul de metileno, que é um corante, tá? Corante com carga positiva. Então, pessoal, eu tenho aqui o carvão ativado, que tem carga negativa, e eu vou misturar com corante que tem carga positiva. Faz um papelzinho aí para não fazer bagunça, né? E vamos dar uma diluída de um com o outro. Quando eu misturo o azul de metileno, que é positivo, com o carvão, que é negativo, e o carvão ele está simulando para a gente as partículas do solo, o que vai acontecer? Esse corante ele vai ficar retido nessas partículas de carvão, assim como os cátions ficam retidos nas partículas do solo. Então, um solo com grande capacidade catiônica, ele retém muitos cátions, então ele é um solo muito nutritivo para as plantas, né? Já um solo que não tem capacidade de reter cátions, ele tem baixa capacidade catiônica, tá? Então, vamos homogeneizar bem aqui essa solução, né? E vamos ver o que acontece se eu passar essa solução por um filtro de papel. Então, só para vocês verem, dá para dar um zoom, João? Só para vocês verem, então, que o que está acontecendo? Esse solo aqui que a gente está simulando tem uma capacidade catiônica tão alta que a água está passando por ele e ele está retendo todos os cátions, né? Não é incrível, gente? Então, isso é um solo com alta capacidade catiônica, né? Então, ele retém muitos nutrientes, esses nutrientes vão sendo disponibilizados para as plantas ao longo do tempo, ele não fica disponível todos de uma vez, tá bom? Então agora a gente vai jogar um pouco de água e ver o que acontece. Não sei se vocês estão vendo aí, mas nesse caso a solução saiu de outra cor. Ela saiu mais azulada, ela saiu um pouco mais preta também, ficou aberto um pouquinho o funil, mas ela sai mais azulada, né? Então, o que aconteceu? O álcool, ele separa as moléculas do corante e o corante então é lixiviado do solo, né? Fica um pouco de solo aqui e o corante lixiviou. Muito bem, pessoal. Então, essa foi a nossa aula prática e agora eu vou deixar duas perguntas para vocês me mandarem por e-mail sobre essa aula. A primeira pergunta é: o que é capacidade catiônica dos solos? Então, vocês anotem aí e respondam. E a segunda pergunta é: como a capacidade catiônica do solo pode favorecer a nutrição mineral das plantas? Eu vou ficar aguardando, então, vocês me mandarem essas questões, tá bom? Um abraço e até a próxima!